Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na História Mundial. Hoje vamos destacar o dia 14 de janeiro. Neste dia, no ano de 83 a.C., nasceu em Roma Marco Antônio, político e militar romano que se destacaria pela sua fiel aliança com Júlio César. Nasceu numa família romana plebeia, mas respeitada entre os nobres romanos da época, principalmente graças ao seu avô, o famoso Marco Antônio Orador. Mas o seu pai era conhecido por ser incompetente, e apesar de estar à frente de uma grande frota naval romana, acabou por ser morto por piratas quando Marco Antônio ainda era muito novo. A sua mãe casou-se então com Públio Cornélio Lentulus, um político membro da alta nobreza romana que estava sempre com dívidas devido ao seu estilo de vida, tendo sido executado nas purgas promovidas pelo cônsul Cícero, quando Marco Antônio tinha menos de 18 anos. Nessa época, ele era conhecido pela sua vida boêmia em Roma, liderando gangues pela cidade e protagonizando casos amorosos escandalosos, alguns deles envolvendo mulheres casadas com grandes personalidades públicas da época. Com apenas 20 anos, esse seu estilo de vida lhe garantiu uma corte de inimigos ferozes e dívidas gigantescas, o que o obrigou a se autoexilar na Grécia, onde se dedicou ao estudo da filosofia. No ano seguinte, Marco Antônio deu início à sua carreira militar ao entrar para o exército de Aulo Gabínio, na época procônsul na Síria e um velho conhecido do seu pai. Como comandante da cavalaria, Marco Antônio comandou um destacamento de Gabínio no Egito, cujo objetivo era restaurar o rei Ptolomeu XII no trono, que tinha sido deposto pela sua irmã, Berenice IV. Nessa campanha no Egito, Marco Antônio encontrou a jovem Cleópatra pela primeira vez, quando ela tinha apenas 14 anos e ele 28. De acordo com a lenda, a sua paixão por ela começou nesse encontro. Durante a campanha de Gabínio e de Marco Antônio no Egito, a situação política em Roma tinha mudado drasticamente, com o poder nas mãos do chamado Primeiro Triunvirato, composto por Júlio César, Pompeu e Marco Licínio Crasso. Alguns anos depois, com César já como procônsul da Gália e com as guerras romanas de conquista naquela região prestes a começar, Marco Antônio, aproveitando-se das suas ligações políticas recém-conquistadas após a sua participação na campanha de Gabínio no Egito, conseguiu alcançar um posto no Estado-Maior de Júlio César, que nessa época ultimava os preparativos para a invasão da Gália. Ambos se conheceram por volta do ano 54 a.C. e imediatamente surgiu uma grande ligação entre eles. César tinha 46 anos e Marco Antônio tinha apenas 29, e a sua juventude, a sua boemia e o seu ímpeto atraíram imediatamente Júlio César. Ao mesmo tempo, a força, a disciplina e o poder que emanava de César atraíram também Marco Antônio, que, como referi, cresceu sem uma figura paterna, e isso contribuiu para criar entre eles um laço de forte amizade. Um ano depois, César pagou as gigantescas dívidas de Marco Antônio, financiando seu retorno para Roma, onde se elegeu questor. Mas em 52 a.C., Marco Antônio abandonou a carreira política e voltou para a Gália para apoiar Júlio César à frente da sua cavalaria, na famosa Batalha de Alésia, vista como a batalha decisiva que resultaria na derrota de Vercingetorix, o que abriria caminho para a conquista romana de toda a Gália. A participação de Marco Antônio nessa batalha foi decisiva, com César dando ao seu amigo o posto de legado e o comando direto de 2 legiões, ou cerca de 8.000 soldados. Marco Antônio permaneceria ainda 2 anos na Gália em combates contra aldeias gaulesas rebeldes, mas retornaria para Roma em 50 a.C., a pedido de César, com o objetivo de preparar o caminho para o seu retorno. Mas no ano seguinte, em 49 a.C., devido ao receio de Pompeu em perder o seu poder político sobre Roma para César, teve início a chamada Guerra Civil Romana, um tema que já foi destacado nesse vídeo aqui no canal. Nessa época, César precisava de um amigo e aliado em Roma para poder se dedicar à guerra civil, e por isso deixou Marco Antônio no cargo de propretor, uma espécie de representante legal com funções de governação sobre Roma.
Nesse cargo, Marco Antônio ficou ao comando de algumas legiões na Itália, com o objetivo de evitar levantamentos contra César, enquanto ele combatia em terras longínquas. Em 47 a.C., 2 anos após o início da Guerra Civil Romana, com as forças de Pompeu tendo sido expulsas para o Egito, César retornou para Roma, onde foi nomeado ditador por 1 ano, escolhendo Marco Antônio como segundo no comando, o que na prática transformou Marco Antônio no homem mais poderoso de Roma, já que César passava grande parte do seu tempo fora, combatendo na Guerra Civil. Nesse mesmo ano, César retomou os combates contra Pompeu, rumando para o Egito, mas ao chegar ao país, descobriu que Pompeu tinha sido assassinado, deixando-o furioso, já que o seu objetivo era vencê-lo em batalha. Decidiu permanecer no Egito e intermediou o conflito sucessório entre Cleópatra e o seu irmão Ptolomeu XIII, com César decidindo apoiar Cleópatra. Teve então início um escandaloso romance entre César e Cleópatra, com a lei romana impedindo que ambos se casassem, já que não permitia casamentos entre romanos e não romanos. Mas isso não os impediu de terem um filho, Cesarião. Entretanto, em Roma, a instabilidade política era grande, com Marco Antônio tendo grandes dificuldades em apaziguar os ânimos da população e do Senado, e essa instabilidade serviu para esfriar um pouco a amizade de César com Marco Antônio. Mas mesmo com esse esfriamento, Marco Antônio permaneceu fiel a César, lutando no Senado para garantir a preservação dos interesses do seu amigo em Roma. Em 44 a.C., as relações entre os dois tinham melhorado e César, já de volta a Roma, começava a aprovar uma série de leis que centralizavam em suas mãos o poder político e decisório romano. Para muitos senadores, César estava caminhando em direção à ditadura completa, o que poderia colocar um fim à República Romana. E esse temor levou a que um grupo de senadores revoltosos assassinassem César em março de 44 a.C. Marco Antônio, temendo que esse assassinato iniciasse uma perseguição aos apoiadores de César, fugiu de Roma, mas retornou logo em seguida quando ficou claro que os conspiradores assassinos não tinham o apoio da população. Os revoltosos, auto-intitulados os Libertadores, sem qualquer tipo de apoio e temendo uma revolta popular, depuseram as suas armas e aceitaram uma solução pacífica, sendo depois perdoados, mas acabariam por ser obrigados a fugir de Roma, perdendo toda a fortuna e prestígio, que acabaria por ser transferido para Marco Antônio, que emergiu disso tudo como fiel escudeiro de César e o homem responsável por apaziguar a República num momento de grande tensão. Nessa época, o testamento de César foi aberto e, para surpresa de muitos, o seu sobrinho neto, Caio Otávio, surgiu como herdeiro, tendo sido adotado e recebendo a maior parte das suas posses e o seu título. Marco Antônio não foi completamente esquecido, tendo recebido uma grande fortuna como herança. Algumas semanas após o assassinato de César, Caio Otávio, que já tinha mudado seu nome para Caio Júlio César Otaviano, como mandava a lei romana em casos de adoção, chegou a Roma para reclamar a sua herança, mas encontrou um Marco Antônio profundamente agarrado ao poder, com uma forte oposição no Senado que via nisso uma tentativa dele assumir para si próprio uma nova ditadura, ao estilo daquela que César tentava implementar quando foi assassinado. Os apoiantes de César viam o jovem César Otaviano, na época com apenas 19 anos, como uma figura fraca e facilmente manipulável, e por isso resolveram dar-lhe todo o apoio para expulsar Marco Antônio do poder em Roma. Marco Antônio, ciente de que acabaria por ser expulso de Roma, tentou obter o governo da Gália Cisalpina, mas como não teve sucesso, marchou para o norte ao comando de 5 legiões para tomá-la à força. E nesse momento, aproveitando-se da sua ausência, César Otaviano e os seus apoiantes no Senado declararam Marco Antônio inimigo do povo e um fora da lei. Roma então enviou César Otaviano e outros 2 cônsuls para o norte, com um exército composto por 8 legiões, com o objetivo de derrotar as 5 legiões de Marco Antônio, algo que conseguiriam na Batalha de Mutina, em abril de 43 a.C.
Apesar da vitória, os outros 2 cônsuls foram mortos na guerra, deixando César Otaviano como senhor absoluto das 8 legiões vitoriosas. Com Marco Antônio derrotado, o Senado decidiu então destruir também César Otaviano, dando o comando daquelas 8 legiões para políticos que estiveram diretamente ligados ao assassinato de César, algo que enfureceu os legionários, que não aceitaram essa mudança de comando. Foi então que houve uma grande reviravolta, com César Otaviano iniciando negociações para uma aliança com Marco Antônio, que apesar de derrotado, ainda tinha algumas legiões sob o seu comando. O objetivo dessa aliança inusitada era acabar com o Senado romano. O encontro de César Otaviano e Marco Antônio ocorreu em novembro do ano 43 a.C. e incluiu também Marco Emílio Lépido, naquela época governador da Hispânia Citerior, e os 3 concordaram em iniciar uma ditadura de 3 pessoas para governar a República Romana nos próximos 5 anos, algo que ficaria conhecida como o Segundo Triunvirato. Esses 3 generais criaram assim uma poderosa frente de combate para lutar contra o Senado corrupto em Roma e contra os assassinos de César, os auto-intitulados Libertadores, que graças ao apoio do Senado, formaram um grande exército no Oriente, ameaçando dividir a República. A primeira ofensiva do Triunvirato foi recuperar o controle de Roma, e fizeram isso através da chamada proscrição, uma forma juridicamente legal naquela época para purgas e assassinatos em massa de opositores. E através da proscrição, César Otaviano, Marco Antônio e Emílio Lépido eliminaram do cenário político romano todos os seus rivais, cujas fortunas foram usadas para financiar a guerra que eles se preparavam para travar contra as tropas dos libertadores no Oriente. No final de 43 a.C., com Roma já firmemente nas mãos do Triunvirato, César foi oficialmente deificado, ou seja, foi elevado ao estatuto de Deus romano, o que serviu para justificar, a nível político, a guerra que travariam no Oriente. Guerra essa que começou no ano 42 a.C., com 100.000 legionários ao comando de César Otaviano e Marco Antônio, que deixaram Emílio Lépido em Roma para tratar dos assuntos administrativos. Os assassinos de César, os tais libertadores, tinham apenas 70.000 legionários, mas dominavam completamente o Mediterrâneo, com uma vantagem em navios de guerra de 2-1, o que atrasou bastante a viagem das forças de Otaviano e Marco Antônio, que levaram meses para chegar à Macedônia, na atual Grécia. Entre os dias 3 e 23 de outubro de 42 a.C., decorreram as 2 batalhas de Filipos, entre as forças de Marco Antônio e César Otaviano e as forças dos assassinos de César, lideradas por Bruto e Cássio. Na primeira batalha de Filipos, Marco Antônio conseguiu uma grande vitória sobre Cássio, conquistando seu acampamento e levando-o ao suicídio. Mas Bruto capturou o acampamento de César Otaviano e por pouco não capturou também o herdeiro de César. Mas na segunda batalha, Bruto lutava sozinho e Marco Antônio, mostrando toda a sua habilidade ao comando das suas tropas, conseguiu derrotar as forças dos libertadores após mais de 50.000 soldados romanos mortos apenas nessas 2 batalhas. Com a derrota e a morte de Cássio e Bruto, o triunvirato formado por César Otaviano, Marco Antônio e Emílio Lépido passou a controlar completamente a República, e a morte de César estava finalmente vingada. Após essa importante vitória, a República Romana foi dividida entre os 3, com César Otaviano ficando com a Hispânia, Lépido com a África e Marco Antônio com o Oriente, que governou a partir de Atenas, na Grécia. Pouco tempo depois, em 41 a.C., Marco Antônio se reencontrou com Cleópatra, com ambos passando esse ano juntos em Alexandria, período no qual a rainha egípcia deu à luz gêmeos, apesar de Marco Antônio ser casado. Enquanto isso, em Roma, César Otaviano ia consolidando cada vez mais o poder em suas mãos, demonstrando um grande despotismo na forma como governava a República, confiscando grandes extensões de terras para equilibrar as finanças de Roma.
Isso levou César Otaviano a entrar em conflito com Fúvia, a mulher de Marco Antônio, o que resultou até mesmo numa guerra, a Guerra Civil de Fúvia, que terminou na derrota e expulsão da mulher de Marco Antônio para a Grécia. Mais tarde, o governador da Gália, que era aliado de Marco Antônio, morreu, e César Otaviano tomou para si o controle daquela região, elevando-se como senhor absoluto de toda a República Romana no Ocidente, um fato que, aliado à expulsão da sua mulher, enfureceu muito Marco Antônio. E em 40 a.C., motivado pela expulsão da sua mulher e pela perda da Gália, Marco Antônio marchou contra as tropas de César Otaviano em Roma, mas os soldados de ambos os exércitos, que tinham combatido durante anos sob as ordens de César, simplesmente se recusaram a lutar. Isso levou a que César Otaviano e Marco Antônio formalizassem um acordo, dividindo o Ocidente para Otaviano e o Oriente para Antônio, com Lépido, o terceiro do triunvirato, continuando com a África. Nos anos seguintes, Marco Antônio se dedicaria a uma grande, longa e desgastante campanha contra o Império Parta, numa região que hoje corresponde ao Iraque e ao Irã, mas ia com frequência para Alexandria, onde passava longos meses com Cleópatra. Nessa época, Fúvia, que como referi tinha entrado em guerra com César Otaviano, já tinha morrido, e por isso Marco Antônio casou-se com a irmã de Otaviano para selar a aliança e oficializar a divisão da República Romana. Mas isso não o impedia de manter uma relação pública com Cleópatra, com quem já tinha 2 filhos. Em 33 a.C., após o fim da desgastante campanha militar de Marco Antônio contra o Império Parta, na qual ele perdeu mais de 30.000 soldados, na sua maioria veteranos da época das campanhas de César na Gália, César Otaviano iniciou uma grande campanha publicitária em Roma contra Marco Antônio. César Otaviano se sentia ultrajado por ver a sua irmã abandonada em Roma, com Marco Antônio se exibindo em Alexandria com Cleópatra, e Otaviano usou isso para manchar como pôde a imagem de Antônio. Mas a gota d'água para César Otaviano foi Marco Antônio reconhecer Cesarião, o filho que Cleópatra teve com César, como o legítimo herdeiro não apenas do nome, mas também de toda a herança deixada por César após ter sido assassinado. Se Cesarião ganhasse apoiantes em Roma, mesmo que César tenha dito em testamento que César Otaviano era o seu herdeiro e filho adotivo, o fato de Cesarião ser filho biológico de César poderia ser utilizado pela oposição para derrubá-lo do poder, e isso ele não poderia admitir. E por isso, quando o ano de 33 a.C. terminou, César Otaviano desfez oficialmente a aliança que tinha com Marco Antônio. Em 32 a.C., o Senado romano declarou guerra ao Egito de Cleópatra, e em 31 a.C. teve início aquela que seria a última guerra civil da República Romana. Durante esse ano, as forças de César Otaviano, apoiadas pelo habilidoso general Marco Agripa, avançaram pela Grécia, conquistando território atrás de território, o que obrigou Marco Antônio e Cleópatra a formarem uma grande e poderosa esquadra naval que rumou para a Grécia, com o objetivo de tentar evitar a perda completa daquele território, o que resultaria no dia 2 de setembro de 31 a.C., na Batalha de Ácio. De um lado, as forças de Marco Antônio e de Cleópatra somavam 290 galés, 50 navios de transporte, mais de 20.000 soldados de infantaria e 2.000 arqueiros. E do outro lado, as forças de César Otaviano e de Marco Agripa tinham à sua disposição 250 galés, 16.000 soldados e 3.000 arqueiros. Marco Antônio era um excelente comandante em terra, mas era um péssimo comandante naval, e decidiu usar galés extremamente pesadas e carregadas com arqueiros, enquanto que Agripa, o general de Otaviano, com grande experiência no mar, utilizou galés leves e muito manobráveis. Graças a essa estratégia, a frota naval de César Otaviano conseguia fugir das investidas da frota naval de Marco Antônio e de Cleópatra, e um por um, os seus navios foram sendo incendiados e afundados. Cleópatra, vendo o desespero da situação, abandonou a batalha, e Marco Antônio, vendo a sua amada se afastar,
decidiu segui-la, abandonando seus navios e os seus homens sem uma liderança, o que resultaria na morte de mais de 5.000 soldados e em 200 navios afundados ou capturados. Cleópatra e Marco Antônio fugiram para o Egito e se refugiaram em Alexandria, mas apenas um ano depois, César Otaviano invadiu o Egito, cercando completamente as poucas forças de Antônio. Sem ter como escapar ou para onde fugir, no dia 1º de agosto do ano 30 a.C., Marco Antônio, informado por engano de que Cleópatra se tinha suicidado, lançou-se sobre a sua espada, ficando gravemente ferido. Mas Cleópatra não tinha se suicidado e Marco Antônio foi levado até ela, vindo a morrer em seus braços. Tinha 53 anos. Logo depois, César Otaviano conquistou Alexandria e permitiu que Cleópatra conduzisse os rituais funerários de Antônio. Mas Cleópatra estava convencida de que Otaviano a queria expor enjaulada numa parada pelas ruas de Roma e por isso suicidou-se também poucos dias depois. Com a morte de Marco Antônio, César Otaviano passou a reinar de forma absoluta em Roma, dedicando-se nos anos seguintes a concentrar em si próprio todas as decisões políticas, militares, administrativas e religiosas. Quando César Otaviano morreu, passou o poder para o seu filho adotivo, Tibério, marcando assim o fim definitivo da República Romana e o início do impressionante Império Romano. Se gostou do vídeo, deixe aqui a sua curtida e não se esqueça também de se inscrever no canal. Obrigado e até amanhã!